A gente abre o Jornal do Rio de hoje com uma entrevista especial com a Maína Celidônio, que é secretária municipal de transportes. Nós vamos conversar sobre a atual situação da mobilidade urbana na cidade e o futuro da mobilidade aqui para o Rio de Janeiro. Maína, muito obrigada pela sua participação no Jornal do Rio. Gente, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Maína, a gente sabe que a mobilidade é um dos assuntos mais falados na cidade, no estado. Milhares de pessoas, dependem dos transportes públicos para se deslocar e são muitos os desafios. Para vocês, quais os principais ou qual o maior deles? Olha, eu acho que o maior desafio é como é que a gente consegue garantir um serviço de maior qualidade, confiança para o cidadão, em meio a desafios que já vinham desde da celebração dos contratos, juntando com uma crise muito grave que é a pandemia. Então, a gente sabe que é um desafio muito grande conseguir resolver problemas estruturais e problemas de uma crise sem precedentes ao mesmo tempo. Muitos passageiros, Maína, se queixavam, se queixam ainda sobre a diminuição de algumas linhas de ônibus em várias regiões aqui do Rio de Janeiro. E em certos locais, esses passageiros só têm um ônibus, para se deslocar, porque muitos não têm acesso ao metrô. Então, assim, muitas linhas inoperantes. O que a secretaria está fazendo para retomar, essas linhas, para que esses passageiros possam ter aí um serviço melhor? Então, a gente está fazendo duas linhas, Uma linha de médio prazo, planejando um pouco o ano que vem, por um modelo realmente aprimorado, com mais sustentabilidade. Então, para isso, a gente pretende estar fazendo várias licitações, licitação da bilhetagem eletrônica, novas licitações do BRT. E a nossa ideia é mudar o modelo de remuneração do sistema, Para que a gente remunere as empresas por aquilo que os ônibus que elas efetivamente colocam na rua, Dessa forma, a gente consegue garantir a disponibilização de ônibus para os usuários e, ao mesmo tempo, a gente traz menos riscos para as empresas de operar. A gente sabe que isso demora um pouco para a gente chegar nesse futuro, então esse ano o que a gente está fazendo? A gente está tentando uma reorganização da rede toda, Então a gente está conversando em cada área com os empresários de ônibus, com os permissionários das vans, com todo o sistema, vendo quais são as linhas prioritárias, aquela que a população precisa que volte, e botando essa urgência para os empresários e também reorganizando todo o sistema. A gente ainda está vivendo uma pandemia. Sim. E todos os setores foram afetados e o transporte foi um deles, De que forma todo o sistema foi afetado pela pandemia? A gente sabe que muita gente, acabou perdendo o emprego, a circulação de pessoas nas ruas também diminuiu. E como que isso afetou vocês? Olha, primeiro, assim, o transporte público ele não foi desenhado para uma pandemia com um distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, Então, a gente teve muita dificuldade de garantir as normas sanitárias necessárias, sendo que ele foi projetado para, de fato, estar cheio. Então, isso é um primeiro muito desafio no Rio e no mundo todo. Aqui, a gente chegou a uma queda de demanda no auge da pandemia de 73%. Então, isso afeta diretamente a lucratividade das empresas, que acabam tendo que demitir e enxugar suas operações. Isso a gente vê a dificuldade das empresas de cumprirem com seus contratos na rua. Então, a pandemia, eu acho que foi essa dificuldade muito grande da gente conseguir compor essas duas dificuldades. Maína, e a Secretaria Municipal de Transportes prevê uma mudança no modelo de remuneração. Sim. Como que isso vai acontecer e por quê? Olha, por que isso vai acontecer? Eu sempre gosto de explicar por que a gente está na situação que a gente está, Então, os ônibus, a gente tem linhas que a gente fala que são rentáveis, que o número de passageiros que ela carrega paga o diesel, o pneu, e o empresário consegue pagar suas contas e ter lucro. Tem outras linhas que não são tão rentáveis, Você não tem tanto número de passageiros para suportar. Quando os empresários estão tendo prejuízo, o que eles fazem? Eles deixam de operar essas linhas que não têm rentabilidade, Para a população, isso é muito problemático, ela depende dessas linhas, Então, qual é a forma que a gente vê de acabar com esse problema? Bem, então, quando a gente vai pegar toda a receita das passagens, fica com o município e o município remunera as empresas pelo custo delas operarem aquelas linhas. A gente acaba com risco para o empresário, a gente acaba com risco para o usuário de desaparecer as linhas na rua. Claro que o município pode ter que complementar essa remuneração, mas eu acho que isso o papel do Estado é esse mesmo. Maína, agora falando um pouquinho sobre o BRT, um sistema que já foi premiado, que já foi motivo de aprovação pelos usuários, hoje tem muito mais reclamação. Sim. A Prefeitura tem 2 meses, que iniciou o processo de intervenção. Tivemos aí uma redução nos calotes de cerca de 26%, mas ainda há muito que melhorar. Sim, acho que a gente está no comecinho, A gente conseguiu trazer algumas melhorias agora nesse curto prazo com as linhas com os diretões,
que deram um alívio. Quando a gente está nesse processo de manutenção dos ônibus, conseguirem subir a frota de ônibus articulados de 120 para 175. A gente sabe que está muito aquém do que a população precisa, tá? E a gente começou o programa BRT Seguro para dar mais segurança, ordenamento, diminuir a evasão, trazer mais organização para o sistema. A gente ainda vai reabrir até setembro todas as estações de BRT, estamos reformando as estações e nesse processo contínuo de manutenção dos ônibus, né? Eu acho que vamos ter melhoras e a gente está preparando as licitações. Então, ano que vem a gente vai ter uma frota toda nova de ônibus novos, um novo operador. Então, a gente vai ver o sistema como a gente viu ele nascer com uma excelência de serviço. Maína, falando um pouquinho também sobre o VLT, né? Aquela zona portuária ali, o que fazer assim para levantar aquela região que a gente vê ali hoje muitos comércios fechando as portas, enfim, uma região mais vazia, né? Há algum projeto para reestruturar aquela área, para dar uma levantada ali naquela região? Então, a gente tem vários projetos, né? Então, o centro já sofria, né, com o vazio, teve todo o projeto do Porto que tentava trazer o domiciliar para lá, para ter mais vida, né? A gente está tendo a retomada, está tendo o Reviver Centro, novos empreendimentos imobiliários na área do Porto. E a gente também vai fazer uma extensão do VLT em 1 quilômetro para fazer um terminal multimodal ali na frente da rodoviária que vai juntar o BRT da Transbrasil, os ônibus e o VLT. Então, com isso, a gente acha que a gente vai realmente integrar todo esse transporte da região e fazer que essa região fique uma região bem mais atrativa. Maína, e agora uma novidade, né? Já a partir do mês que vem, a Secretaria Municipal de Transporte vai poder multar os consórcios através de dados do GPS. Como é que vai funcionar e por que disso? Então, gente, assim, a frota de ônibus, sei lá, 4 mil, né? Eu não tenho 4 mil fiscais para botar na rua. Então, os fiscais, antigamente, eles sentavam com a sua prancheta, ficavam contando a frota e iam multando, né? Então, agora através do GPS dos ônibus, a gente enxerga de hora em hora onde estão todos os ônibus da cidade. Esses dados estão abertos no site da CMTR, Transparência na Mobilidade, todo mundo pode ver como está cada linha, a situação de cada linha na cidade. Então, com isso, a gente consegue multar eletronicamente todos os consórcios, todas as linhas que não estão operando com a frota determinada, no pico da manhã e no pico da tarde. Eu acho que a gente está realmente passando por um outro patamar de capacidade de olhar o que está acontecendo. Agora, e para o usuário? Isso vai trazer algum tipo de benefício? Ele vai poder acompanhar ali o ônibus que ele pega, de quanto em quanto tempo, qual o próximo? Isso também vai servir para o usuário de certa forma? Sim, é uma coisa, a gente sabe que uma coisa que eu critico muito no transporte da cidade é a falta de previsibilidade, né? Você nunca sabe quando é que seu ônibus vai chegar. Você fica no ponto, ele pode passar em 5 minutos, em meia hora. Então, o que a gente vai começar, já está estruturando um sistema onde você, em cada ponto, você vai ter um QR Code, você vai poder ver no seu celular quais são as linhas que passam naquele ponto e quando vai chegar o próximo ônibus. A gente acredita que vai ser realmente uma melhora muito grande na qualidade de vida das pessoas. Maína, para a gente encerrar, né? A gente ainda está vivendo esse período de pandemia, né? De crise econômica, os setores completamente afetados. Vocês tiveram algum tipo de ajuda assim do governo federal? Como é que vocês estão fazendo para tentar driblar esse momento difícil, né? E não deixar que o transporte público chegue à beira de um colapso? Olha, a gente não teve nenhuma ajuda do governo federal, pensou-se numa ajuda emergencial, mas ela não se concretizou, né? A gente está tentando realmente, acho que aproveitar essa crise e uma oportunidade de rever o setor para a gente superar vários desafios, né? A questão da caixa preta do transporte, a falta de transparência. Então, várias dessas mudanças que a gente vão trazer total transparência para o setor. Então, a gente quer resolver problemas de agora e problemas que sempre foram muito criticados no setor de transporte. Maína, obrigada pela sua participação. A gente faz o intervalo, não saia daí.